Olá pessoal, eu sou Marconi Oliveira e hoje eu vim aqui responder as perguntas que vocês fizeram lá no Instagram, porque aqui eu tenho tempo ilimitado para falar com vocês e lá eles só me dão um tempo bem curtinho. E aqui também a gente pode delongar e você compartilhar esse vídeo de uma maneira mais fácil. Então, antes de começar, eu já peço que você compartilhe e curta esse vídeo para mais pessoas que têm dúvidas igual ao que você me mandou, também conseguir receber esse conhecimento. Eu sou Marconi Oliveira, sou médico neuropediatra e esse aqui é o nosso canal de conversa. Não é consulta, é conversa, beleza? A primeira pergunta que me fizeram é o seguinte: algo na gestação pode influenciar a criança a nascer com autismo? A resposta é sim e não. O que será que ele quis dizer, hein? Como assim é sim e não? Presta atenção. A gente sabe que o transtorno do espectro do autismo é um transtorno que é muito genético. A grande parte das crianças desenvolve autismo por ter uma alteração genética. Quando a gente fala genética, você vai falar assim, então ela tem uma síndrome, então ela tem um gene. Não, é a junção de um loco gênico que faz com que a criança tenha esse quadro ou desenvolva esse quadro. Mas a gente sabe também que existe a possibilidade de ter algo externo que possa desenvolver essa possibilidade na criança durante a gestação. Como, por exemplo, a gente sabe que crianças que são prematuras têm maior chance de desenvolver autismo. A gente também sabe que crianças com baixo peso ao nascer têm maior chance de desenvolver autismo. A gente também sabe que o uso de algumas drogas durante a gestação pode desenvolver autismo. E a gente também sabe que algumas infecções durante a gestação também pode desenvolver autismo. Então, a resposta é sim. Durante a gestação, alguns fatores podem desencadear o desenvolvimento do autismo na criança que está ali em gestação, que está sendo gerada, né? E a gente tem que ficar atento aqui. A maior parte do quadro de autismo é causado porque essa criança tem uma alteração genética, que é a junção dos seus genes com os genes do seu marido, do seu namorado, do seu esposo, ou genes do pai e da mãe do seu filho. Beleza? Então eu acho que eu expliquei, hein? Se você quer saber mais, é importante você estudar um pouquinho sobre fatores de risco que podem possibilitar o desenvolvimento de autismo na criança. Não são só esses que eu falei, existe uma série de fatores de risco que já estão comprovadamente, cientificamente comprovados que podem causar autismo, beleza? A nossa segunda pergunta é o seguinte: qual a maior dificuldade dos pais em aceitar o diagnóstico de autismo dos filhos? Uau, quem dera se eu soubesse responder essa pergunta, né? Essa pergunta é uma pergunta muito séria que deveria ter sido feita para os pais. Mas aqui no meu consultório eu tenho algumas coisas que me sugerem essa dificuldade, como por exemplo, desconhecimento. Na maioria das vezes a gente percebe que os pais que não aceitam o diagnóstico do filho são aqueles pais que não entendem o transtorno de uma forma mais global. E aí eles começam a fechar os olhos, tapar os olhos e deixam a criança progredir sem fazer nenhuma intervenção, e isso acaba sendo pior para a criança, sabe? Então, para mim, o primeiro caso é de que a gente não conhece o transtorno e por isso a gente não aceita. Isso não é só com os pais, não, com uma sociedade em geral, né? Mas existe uma outra coisa que me chama muito a atenção, que é o seguinte: quando a gente vai estudar autismo, quando você escreve autismo aí no seu computador, no Google, geralmente as pessoas imaginam um nível de autismo muito severo. As pessoas geralmente só reconhecem as crianças com autismo de nível 3 de suporte, em que há muita demanda. E o pai, às vezes, ele fica com medo de ter uma criança com tanta intensidade de sinais e sintomas e ele começa a fazer a negação. E a gente tem que lembrar de uma outra coisa. Durante um processo de um transtorno, de um processo em que há uma, abre aspas, morte de alguma coisa, a gente passa por um processo de desenvolvimento e às vezes a primeira coisa que a gente faz é negar, né? Se perguntar, por que comigo não, eu não quero isso, eu não aceito isso. E depois que a família começa a entender as habilidades e o desenvolvimento daquela criança, costuma ser o contrário. A família geralmente abraça com muita força. Então, primeira coisa, desconhecimento. Depois, o que eu acabei de falar é sobre o luto dos pais, né? E, pessoal, é geralmente um luto mesmo, porque os pais sonham com uma criança típica
típica desde a sua gestação, desde quando começaram a namorar com seus respectivos namorados, né, até casar, eles vão construindo na cabeça que nós teremos um filho típico, que vai ser presidente da república, que vai ser juiz, que vai ser doutor, e de repente nasce um filho que tem algumas limitações. Infelizmente, a gente sabe que todos os nossos filhos têm limitações porque nossos filhos são seres humanos. Independente de ter algum transtorno ou não ter, os nossos filhos têm algumas limitações. E essas pessoas que não aceitam de forma nenhuma, geralmente vão se frustrar, inclusive com seus filhos típicos, porque os nossos filhos típicos também têm limitações, beleza? Eu acho que eu respondi, essa é uma pergunta difícil, uma pergunta que às vezes pode até gerar um conflito aí de algumas pessoas. Morte, sim, tem pai que pensa em morte. Luto, sim, tem pai que descobre o diagnóstico e passa por um processo de luto da criança. Então, eu acredito que essa é a resposta mais adequada para a sua pergunta. Hoje parece que só deu pergunta sobre autismo, hein? Olha só, existe autismo regressivo? Sim, pessoal, existe um quadro chamado autismo regressivo, em que uma porcentagem das crianças com autismo vão apresentar. O que é o autismo regressivo? É aquela criança que veio se desenvolvendo de forma bem típica e quando chega ali por volta de 1 ano e meio, a criança faz uma regressão no desenvolvimento. Ela já falava algumas palavrinhas, já tinha alguma comunicação social e chega ali por volta de 1 ano e meio, ela regride esses comportamentos. Por causa disso, é conhecido como autismo regressivo. Então, ela não tinha o autismo antes e regrediu? Não, ela tinha, mas com sinais mais sutis, que a partir dessa idade, ela começa a apresentar mais características, mais sinais e mais sintomas, torna-se mais visível e por isso essas crianças, elas desenvolvem um quadro de autismo chamado autismo regressivo. Então existe, é verdade, uma porcentagem das crianças que têm autismo vão apresentar autismo regressivo e é mais grave? Não posso falar que é mais grave. É mais leve? Também não posso falar que é mais leve. O que a gente tem que ficar muito atento é em regressão em crianças. A gente sabe que tem algumas doenças que causam regressão em crianças e o neurologista tem que ficar muito atento a isso, porque pode não ser um autismo regressivo e ser uma outra doença, como por exemplo doenças do erro inato do metabolismo, doenças de regressão progressiva, doenças mais graves, doenças como epilepsia. Então é importante a gente ficar atento em crianças com regressão, porque crianças com regressão pode não ser só autismo, mas existe sim o autismo regressivo, beleza? Doutor, quando o hiperfoco e o discurso repetitivo se torna preocupante? Pera aí, pessoal, primeiro tem que explicar para os pais que não têm crianças com hiperfoco o que é hiperfoco. Hiperfoco é quando a criança se interessa muito por alguma coisa e fica o tempo todo falando naquela coisa. Por exemplo, a gente tem criança com autismo que o hiperfoco é letras, ele só quer brincar com letras, ele só quer falar de letras, ele só quer ficar tocando em letras, ele quer pegar a massinha e fazer letras, ele quer entrar no programa de televisão que só tem letras. Então, isso é o hiperfoco. Eu tenho crianças que têm hiperfoco em letras, tem crianças que eu acompanho que têm hiperfoco em aviões, crianças que têm hiperfoco em aeroporto, em carro, em mapa, em estrelas, em dinossauro. Então existe criança que tem hiperfoco em várias situações. E aí, quando que o hiperfoco é ruim? O hiperfoco é ruim quando essa criança deixa de desenvolver as suas habilidades, deixa de desenvolver a sua criatividade, deixa de socializar e acaba indo fazer o seu hiperfoco. Então, quando isso traz prejuízo para a criança, que ela só fica nisso, aí tá prejudicial, né? Assim, aí a gente tem que repensar. E aí a gente tem que pensar assim, eu tenho um filho de 8 anos que tem autismo, que toda vez que eu chego perto dele, ele vai falar de avião. A primeira vez vai ser legal, porque te traz um certo conhecimento. A segunda vez talvez, mas lá pela 10ª vez já não tá suportando mais ouvir falar de avião. Então você passa a distanciar daquela criança porque ele só fala de avião, então dificulta a socialização dessa criança. Por isso, pessoal, o hiperfoco pode ser prejudicial quando ele limita o desenvolvimento da criança em outras áreas. Se tá limitando, tem que trocar, beleza? Vamos para a próxima pergunta, então? Vamos lá! Autismo em bebê de 1 ano e 6 meses, tem como saber os sinais? Tem sim! Os sinais de autismo em bebê de 1 ano e 6 meses são iguais aos sinais de autismo em uma criança mais velha. Alteração da comunicação social, padrão de interesses restritos, movimentos repetitivos e alterações sensoriais. Não, peraí, eu sei que isso tá meio difícil, vou te explicar melhor. Uma criança de 1 ano e 6 meses, ela pode apresentar dificuldade social, dificuldade de olhar no olho, dificuldade
dificuldade de atenção compartilhada, ela pode apresentar movimentos repetitivos menores, ela pode apresentar seletividade alimentar, irritabilidade, um brincar muito pouco funcional. Entretanto, a gente tem que lembrar que o autismo, ele é um transtorno que tem níveis, né? Então ele tem o nível 1, nível 2 e nível 3. Claro que uma criança com 1 ano e 6 meses com o nível 3 é muito mais fácil o diagnóstico do que uma criança com o nível 1 com essa mesma idade. Vamos pra frente, porque é o seguinte, essa criança, ela às vezes chega pra gente e a gente demora um pouco mais a fazer o diagnóstico. O que a gente não pode perder é o time de fazer a investigação e o acompanhamento dessa criança. E eu sempre falo assim, pessoal, o primeiro sinal de autismo na criança não é atraso na fala, não é alteração sensorial, não é andar na ponta dos pés. O primeiro sinal é a dúvida da mãe. Se a mãe tem dúvida de que pode haver alguma coisa de atraso no desenvolvimento do seu filho, é super importante você procurar uma assistência médica, beleza? Vamos para a próxima, acho que eu respondi aí, né? É verdade que existe transtorno do processamento sensorial sem ter autismo? Sim, existe transtorno do processamento sensorial sem ter autismo. E aí eu preciso te falar com você o que é o transtorno do processamento sensorial. O transtorno do processamento sensorial é aquela criança que tem alterações sensoriais e que tem uma certa dificuldade com algumas texturas, ambientes, barulhos e por aí vai. O que acontece é que muitas crianças com autismo têm transtorno do processamento sensorial junto, porque é uma alteração da sensibilidade da criança. A criança é mais seletiva, a criança não consegue pegar em algumas texturas, a criança tem dificuldade com algum barulho, mas a gente pode sim ter só o transtorno do processamento sensorial sem ter autismo. Assim como a gente pode ter também o transtorno do desenvolvimento da linguagem sem ter autismo, a gente pode ter o transtorno da comunicação social pragmática sem ter autismo, o transtorno do movimento estereotipado sem ter autismo. É mais difícil de se achar, é mais difícil de fazer o diagnóstico? Mas a gente pode ter separado. Para a gente ter autismo, volto a falar o que eu falei da pergunta anterior, a gente tem que ter alterações sensoriais, movimentos repetitivos, dificuldade na comunicação social e alteração da sensibilidade, alteração sensorial também. A gente tem que ter isso tudo. Existe uma lista de critérios para isso, tá, pessoal? Que o objetivo aqui não é discutir sobre isso. Mas, de uma forma geral, pode sim ter transtorno do processamento sensorial sem ter autismo. E a última pergunta, pessoal, é o seguinte: como apagar memórias trágicas de criança quando tinha 2 anos e hoje tem 6 anos? Pessoal, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: existe um negócio chamado amnésia do desenvolvimento, em que a criança, antes dos 3 anos, geralmente a gente não lembra muita coisa. Então, a minha dúvida aqui nessa criança é: será que vocês não estão revivendo o que aconteceu nessa criança sem que nem mesmo ela se lembra do que aconteceu? Então, isso é uma pergunta. E aí, como é que eu sei? Eu sei se ela começa a criar memórias de coisas que não aconteceram lá, porque as memórias, pessoal, tem a ver com a sua inteligência e com a sua emoção naquele momento, entendeu? Então, isso que é memória. Então, às vezes a criança nem tá lembrando, a gente quer reviver aquilo e começa a falar. Mas, vamos lá, se a criança tá lembrando, porque às vezes pode lembrar, existe amnésia, mas ela pode lembrar. Se a criança está lembrando, a minha orientação para vocês é que a gente faça um trabalho trazendo pontos positivos daquela situação trágica. Mas será que existe ponto positivo na situação trágica? É claro que existe. Eu vou contar 2 exemplos que você vai entender. Vamos supor que eu tenho uma criança que a mãe se envolveu em um acidente. A criança estava atrás no carro e presenciou tudo. E aí você chama essa criança e começa a conversar com essa criança e fala assim: querido, me conta aqui, o que aconteceu com vocês? Nós tivemos um acidente. E o que aconteceu no acidente? A mamãe bateu o carro. A mamãe bateu o carro. E depois, o que aconteceu? O papai veio me buscar. Olha que legal, você tem um papai que é preocupado com você, que veio te buscar. É bom ter papai, não é? Aí vamos pra frente. E depois, o que aconteceu? Aí depois o SAMU veio, e pegou a mamãe. Pegou a mamãe e fez o que com ela? Levou pro hospital. Olha que legal, na sua cidade tem SAMU e tem hospital. Tem cidades que você sabia que não tem SAMU, então você mora numa cidade boa, numa cidade privilegiada, que consegue te dar mais acesso à saúde, né? Que legal, na sua cidade tem SAMU. Aí depois o que aconteceu? Aí a mamãe ficou no hospital 3 dias e voltou para casa. Então sua mamãe voltou para casa? Que bom que sua mamãe voltou para casa. E agora ela tá feliz? Agora ela tá feliz. Você a ama? Amo. Ela brinca com você? Brinca. Então tá vendo que mesmo em situações trágicas, eu posso trazer pontos positivos? Talvez você tá pensando assim: mas a minha situação trágica, o papai não voltou para casa porque ele foi assassinado na frente da criança. Tudo bem. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer situações em que o papai se envolveu com essa criança e que trouxe momentos felizes.
né? Ah, o papai foi assassinado, aconteceu aquilo e tal, mas o papai te amava, não te amava? Como é que você sabe que o papai te amava? Ah, porque ele te deu o presente no dia do seu aniversário. E o que ele te deu de presente? Ah, ele me deu uma linda camisa. Olha que legal, você tinha um papai que te dava camisa. E seu papai algum dia já disse que te ama? Ah, papai falava que me amava, me beijava. Então, pessoal, diante de situações trágicas, 2 momentos. Saber se realmente você não está revivendo aquilo sem necessidade. E o outro momento é, se você for reviver, trazer pontos positivos para a criança. E uma outra coisa que é super importante nesses momentos é que a gente não pode abordar isso de maneira assim, intrusiva, né? Como assim? O menino tá lá na festa de aniversário do priminho e chama ele, vem cá, eu quero conversar com você sobre o dia que sua mãe acidentou. Não, não é isso. Primeiro a gente vai deixar com que essa criança nos aborde e que abra a oportunidade para que a gente trate desse transtorno, dessa dificuldade, desse problema. A partir daí a gente começa a trabalhar e falar com ele. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Fui!